Bom dia, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Sexta-feira, lembra? Live do Centro Espírita Caminho da Luz e do Realme. E contamos com todos para nos ajudar a atingir os nossos objetivos e se inscrevendo em nossos canais. Como entrar no canal no YouTube? É só clicar lá na pesquisa, na lupinha, e digitar a sigla CEACL para o A Caminho da Luz e clique em inscrição. Está feito. Depois entra também na lupinha e digita GEALMM. Entra no Maria Madalena e clica lá em inscrição. Estamos com 1.021 e 132 inscritos, respectivamente. Fazendo isso, você nos ajuda a melhor divulgar a doutrina espírita. E anunciamos que hoje, sexta-feira, temos as nossas lives, de todas as sextas-feiras, às 19h50. E o tema de hoje é abandonar pai, mãe e filhos. Vamos entender essa colocação que está no Evangelho e será explicado pelo Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai detalhar para todos nós o que Jesus quis dizer quando falou abandonar pai, mãe e filhos. Não perca. Hoje, 19h50, sexta-feira, são as nossas lives. Aqui é a programação do mês de junho. Tivemos o Adriano Santana homenageando duas publicações de Kardec. Vamos ter o César Perry, como anunciamos, e depois, semana que vem, teremos o Peixinho, da Federação Espírita da Bahia, falando da procura de Deus. E, finalmente, finalizando o mês, Alda Maria, de Macaé, com o tema Deixai os mortos enterrar seus mortos. Toda semana realizamos estudos online, às segundas-feiras, o Céu e o Inferno e a Gênese, das 19h30 às 21h15. Terças-feiras, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda, das 20 às 21h30. E às quintas-feiras, Amor Imbatível Amor, da série psicológica de Joana, das 17h30 às 19h. Participe! E mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, iniciando, ou melhor, dando prosseguimento hoje com o capítulo 6, o papel do médium e sua influência nas manifestações, que nós chamamos aqui de parte 2, dando continuidade ao vídeo de ontem. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, por meio da sua alma, porque sob este nome designamos o espírito encarnado. Então, aqui Kardec fala um pouco sobre como ele considera a alma na codificação. A alma é o espírito encarnado, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Neste caso, o espírito estranho não age sobre a mão, fazendo-a escrever como no caso da cesta. Ele não a domina, não a guia, age sobre a alma, com a qual se identifica. Então, é necessário haver uma identificação do perispírito do espírito desencarnado com o perispírito do espírito encarnado, que Kardec chama de alma. Sob esse impulso, a alma dirige a mão por meio do fluido que constitui o seu perispírito. A mão dirige a cesta dirige o lápis. Notemos aqui, e isto é importante, que o espírito estranho não substitui a alma, pois não poderia deslocá-la. Ele a domina, malgrado seu, ele imprime a sua vontade. Então, aqui, Kardec já esclarece aquela questão, né? Ninguém toma posse do corpo do outro. O corpo não tem como ser habitado por dois espíritos, tá certo? O que acontece é que o espírito dono do corpo cede ele de forma atendendo às suas vontades
e fazendo o que ele deseja. Quando dizemos malgrado seu, queremos falar da alma agindo exteriormente pelos órgãos do corpo, mas a alma, como espírito que é, mesmo encarnado, pode perfeitamente ter consciência da ação exercida sobre si mesma por um espírito estranho. Por isso, o médium é sempre responsável pela a comunicação mediúnica, porque ele, consciente ou inconsciente, ele está acompanhando o que está sendo feito com o seu corpo. O papel da alma em tal circunstância é, por vezes, inteiramente passivo. Então, o médium nenhuma consciência tem do que escreve ou do que diz, caso seja um médium falante. Mas, às vezes, a passividade não é absoluta. Então, há uma consciência mais ou menos vaga, posto sua mão sobre arrastada por um movimento maquinal ao qual fica estranho à sua vontade. Dir-se-á que, se assim é, nada prova que seja um espírito estranho quem escreve, mas o próprio médium. É o caso do animismo. É aqui o lugar para revelar um erro partilhado por muita gente. Diremos, pois, que pode acontecer que a alma do médium se comunique como se fosse um espírito estranho. Isto é fácil de compreender-se. Desde que podemos evocar o espírito de pessoas vivas, ausentes ou presentes, e que esse espírito se comunique pela escrita ou pela palavra do médium, por que não se comunicaria o espírito encarnado do médium? Provam os fatos que, em certas circunstâncias, assim acontece, como no sonambulismo, por exemplo. Daí se segue que a comunicação dada pela alma do médium seja de menor valor? Absolutamente. O espírito encarnado no médium pode ser mais adiantado que certos espíritos estranhos, e então dará comunicações melhores. A nós cabe julgar. No caso, ele fala como espírito desprendido da matéria e não como homem. A questão é de saber se não é sempre o espírito do médium que emite seus próprios pensamentos, como pretende alguns. Essa opinião absoluta é um sistema que não pode originar senão de uma observação incompleta. Assim, é sempre perigoso externar uma teoria sobre coisas não aprofundadas e das quais apenas se viu uma face. Sem dúvida, casos há em que a intervenção de um espírito estranho não é incontestável. Basta, porém, que em alguns deles ela seja manifesta para que se conclua que um espírito que não o do médium pode comunicar-se. Ora, essa intervenção estranha não seria duvidosa quando, por exemplo, uma pessoa que não soubesse ler nem escrever, nada obstante escrevesse como um médium, quando um médium escreve ou fala uma língua que não conhece. Quando, enfim, o que constitui o caso mais comum, nenhuma consciência tem do que escreve, quando os pensamentos expressos são contrários à sua maneira de ver, fora de seus conhecimentos ou acima do seu alcance mental. E foi assim que Eurípides Barçanufo se convenceu do espiritismo. Ele, assistindo uma reunião mediúnica, viu um médico que ele conhecia, que era analfabeto, dar uma explicação de um texto de João Evangelista que ele não conseguia compreender, pelo próprio João Evangelista, e com uma clareza que ficou nítido para ele que não era o médium, mesmo ele sem conhecer totalmente o espiritismo. E aí ele começou a investigar e se tornou um grande espírita, como a maioria que assim faz. Continua Kardec. Sobre este último caso da experiência, provas tão palpáveis que a dúvida não é permitida em qualquer haja observado muito e, sobretudo, observado bem. Então, assim, Kardec nos esclarece mais um pouco sobre o fenômeno mediúnico. E, mais uma vez, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade. E pedimos, Pai, em favor de toda a humanidade,
Ajude-nos a sermos pessoas melhores e, consequentemente, sermos mais felizes. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, agradecemos e não esqueçam, sexta-feira, live do Centro Espírita Caminho da Luz e do GEALM, toda sexta às 19h50. Um bom dia a todos.